Olá pessoal, tudo bem com vocês? Coração brilhante primeiro de tudo, muito obrigada por estarem assistindo ao vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrição ali embaixo e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Assim, você não perde nada do nosso conteúdo e ainda ajuda o canal a crescer. E se já curtiu o vídeo, meu muito obrigada pelo like. Coração vermelho e se ainda não curtiu, dá um like também, porque isso faz muita diferença pra gente. Ah, e não esquece de compartilhar com os amigos, nas redes sociais ou nos grupos que combinam com o nosso conteúdo. Cada curtida, cada compartilhamento e cada inscrição conta muito pra gente. E agora, vou te mostrar como você pode ajudar o canal ainda mais, sem gastar nenhum centavo a mais do que você já gastaria normalmente, e ainda ganha vantagens por isso. Nós temos uma parceria com a Amazon, e toda vez que você acessa os links que colocamos aqui na descrição ou clicando nesse banner que aparece no vídeo, e depois faz alguma compra, o canal recebe uma pequena comissão. É uma forma simples e prática de você apoiar o nosso trabalho. O processo é bem fácil, você clica no link, entra no site da Amazon e faz suas compras normalmente. Pode ser qualquer coisa, um livro, um eletrônico, um produto de casa ou até mesmo um presente para alguém especial. O importante é que você esteja usando nossos links, assim o canal ganha uma pequena parte da sua compra, sem pagar nada a mais por isso. Ah, e outra dica super valiosa. Você também pode pesquisar diretamente na Amazon pelo produto que quer comprar, mas antes disso, entre primeiro pelo nosso link. Assim, mesmo que você não compre exatamente aquele produto que está no link, se entrar pela nossa página e depois pesquisar algo, a gente ainda ganha crédito pela sua visita. Legal, né? E falando nisso, se você ainda não conhece o Amazon Prime, talvez essa seja a hora certa de experimentar. O Amazon Prime é um serviço de assinatura que oferece diversas vantagens, como frete grátis em milhões de produtos, acesso ilimitado a filmes e séries no Prime Video, música sem anúncios no Prime Music, além de livros e revistas no Prime Reading. E sabe qual é o melhor? Você pode experimentar o Amazon Prime por 30 dias grátis. Presente é só acessar o nosso link, fazer o cadastro e aproveitar todos esses benefícios sem pagar nada nesses primeiros 30 dias. Depois, se quiser continuar, é só renovar por apenas R$ 14,90 por mês, um valor bem acessível pelas vantagens que você ganha. E o melhor de tudo, quando você se torna assinante do Prime, a gente também ganha uma comissão. Então, além de você ter acesso a todo esse conteúdo e vantagens, ainda está ajudando o canal a crescer e produzir cada vez mais vídeos de qualidade para vocês. Então, resumindo, inscreva-se, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, se puder, acesse os nossos links da Amazon antes de fazer suas compras. E se quiser testar o Prime, use o nosso link e aproveite os 30 dias grátis. Tanto faz se você vai comprar algo agora ou depois, o importante é usar o nosso link sempre que for acessar a Amazon. Cada apoio seu é muito importante pra gente. Com vocês, podemos continuar trazendo conteúdos legais, informativos e divertidos. Muito obrigada de coração por estar aqui comigo. Não esquece de deixar seu comentário também, combinado? Até o próximo vídeo. Jogando beijos! Meus amigos, vamos falar um pouco sobre o Dojokun. Dojokun é um conjunto de preceitos éticos tradicionais que são ensinados dentro dos dojos de karatê, mas ele também é ensinado em outras artes marciais. O primeiro Dojokun que nós vamos comentar é esforçar-se para a formação do caráter. O verdadeiro objetivo do karatê vai além da luta. Ele molda o espírito, disciplina o indivíduo e faz com que o praticante reforce o seu treinamento em busca do autoconhecimento. Então, o praticante começa a conhecer-se a si mesmo,
conhecer ao seu adversário e conhecer o ambiente onde ele está. Então, esse ponto do Dojokun ensina essas particularidades que vai melhorar a vida do praticante e vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e com um caráter mais forte. O segundo ponto do Dojokun é a fidelidade ao verdadeiro caminho da razão. Esse ponto exige do praticante que siga sempre o caminho da verdade. O caminho da verdade é a busca do que é certo. É algo que o indivíduo tem que buscar sempre praticar o bem. Ele alinha os valores morais e éticos e não é para ser usado para impor a sua vontade sobre ninguém. Ele é ensinado para você socializar, para você buscar interagir com todos à sua volta. Interagir com sua família, interagir com seus amigos, interagir dentro do seu local de trabalho, no seu local de estudo. Ele deixa você uma pessoa melhor. Então, essa prática do karatê busca a evolução pessoal da sua pessoa que pratica. O terceiro ponto do Dojokun, criar o espírito de esforço. Nada se conquista sem o esforço. Você precisa ter uma disciplina e suportar o processo para você atingir o seu propósito. Isso é gradual. Isso nos lembra o quanto a vida é um progresso. Você tem que ir aprendendo o seu passo a passo, degrau a degrau e dia a dia. Nada vem com facilidade. Às vezes, você vai passar por algo que lhe causa muita dor, mas essa dor vai cicatrizar e vai fazer você mais forte. Este é um princípio que nós usamos sempre. Dentro do aprendizado da arte marcial, é comum a gente sentir dor, porque causa algumas lesões quando você vai para o confronto do corpo a corpo, ou até mesmo treinamento só, você acaba se machucando. Mas essa cicatriz torna você mais forte. E esse é a busca da conquista pelo seu esforço. Cada superação que você tem a uma dor, a alguma coisa, você vai se tornar melhor. O quarto ponto é respeitar acima de tudo. O respeito é a base das artes marciais. Quando nós entramos dentro do dojo, nós cumprimentamos a área de treinamento. Em seguida, nós cumprimentamos os nossos colegas e cumprimentamos ao mestre. Então, nós sempre temos que ter o respeito pelos nossos colegas, pelos nossos mestres, pelos nossos parceiros que nós vamos treinar. Nós devemos, o respeito, ele é fundamental e básico. Nós tiramos esse respeito de dentro do jogo e estendemos isso para tudo em nossa volta. Nós respeitamos nossos pais, respeitamos as pessoas mais velhas do que a gente, com mais experiência do que a gente, e respeitamos todos que estão no nosso entorno. Então, dentro do karatê, o respeito é acima de tudo. Em todas as artes marciais, o respeito é a base do ensino. Então, nós vamos ter a prática do respeito em tudo que nós fazemos. Nós cumprimentamos quando vamos começar uma atividade, nós cumprimentamos quando nós terminamos a atividade. E nós cuidamos da área que nós treinamos com limpeza. Nós sempre estamos limpo e o nosso piso sempre estará limpo quando nós treinamos. E nós temos a obrigação de limpar antes de treinar e limpar depois de treinar. Isso daí é respeito ao local onde nós treinamos. Essa é uma situação que vai nos disciplinando a ser pessoas de uma índole melhor.
O outro ponto é conter o espírito de agressão. A força do karatê não deve ser usada para provocar nenhum tipo de atrito entre as pessoas. Não é usada para você buscar algum tipo de problemas ou confusões que desnecessárias. O controle emocional vindo do treinamento através da respiração, através da sua disciplina, ela vai fazer com que você evolua e se torne melhor. O verdadeiro praticante, ele domina a si mesmo e evita qualquer tipo de conflito. É desnecessário. A arte marcial é uma ferramenta que ela nunca é usada para oprimir o outro. Ao contrário, ela é usada para ajudar o outro. Nós até temos dentro da arte marcial a questão da defesa pessoal quando necessária, mas nós não buscamos a agressão em nenhum momento. Nós sempre buscamos estar em paz com nós e em paz com o próximo. Esse é o controle. Vamos falar um pouco do Nijokun, que também é um código de ética complementando o Dojokun. O karatê começa e termina com saudação. Então, a saudação representa o respeito à área de treinamento, o respeito ao seu colega, o respeito ao adversário, o respeito ao mestre. Demonstra humildade, disciplina e deve se usar sempre que você entra dentro do dojo e sempre que você sai do dojo. Quando você leva isso para a sua vida, no dia a dia, você deve cumprimentar sempre as pessoas com muita educação, com muita humildade. Não importa quem seja a pessoa, você sempre tem que ter a educação de cumprimentar a pessoa. No karatê, não existe o primeiro ataque. O karatê é uma arte defensiva, é uma arte de defesa pessoal. O praticante não provoca o conflito. Ele vai aprender a se defender, vai fazer todo o treinamento de fundamentos, de calejamento do corpo, mas ele vai preparar-se com responsabilidade para evitar machucar alguém ou agredir alguém desnecessariamente. Só vai usar no caso de um ataque você precisar fazer a sua defesa. Este é um princípio nobre do karatê. O karatê é um auxiliar da justiça. A prática do karatê deve ser um serviço para o bem. A força técnica deve ser usada para a sua integridade pessoal e nunca para oprimir alguém. Você deve sempre proteger, você deve ser justo. Então, este é um aspecto que nos disciplina e nos torna melhor como ser humano. Conheça primeiro a si mesmo e depois os outros. Ou seja, o autoconhecimento é essencial antes de enfrentar o mundo. O praticante deve dominar as suas próprias emoções e limitações. A partir do momento que você conhece a si mesmo, você vai buscar conhecer o seu adversário. Esse conhecimento do seu adversário vai possibilitar você saber qual é a reação que você vai ter. E o terceiro ponto é você conhecer o ambiente onde você está. Você sabendo o seu conhecimento sobre você mesmo, você sabendo sobre o seu adversário, e você sabendo qual é o ambiente que você está, você tem controle da situação e você vai ter o total domínio para qual vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu posicionamento. Isso é fundamental e você aprende com a prática,
com a disciplina que você tem dentro da arte. O espírito é mais importante que a técnica. A atitude, o caráter, a determinação têm mais importância do que a força física, do que a habilidade física. O espírito forte vence qualquer técnica vazia. Então, o que é esse estado de espírito? É a sua postura, é o posicionamento do olhar, é a cabeça erguida, é os ombros posicionados de modo correto, é a coluna erecta, é você ter uma posição de confiança. Mas para você ter uma posição de confiança, você tem que sentir confiança em si mesmo. Então, esse é o estado de espírito que nós referimos dentro do karatê. Com isso, você vai, com a sua posição, você vai ter uma resposta melhor em tudo que você vai fazer. Liberte a sua mente. A sua mente aberta para o aprendizado, você vai estar livre de preconceitos, de distrações e de impulsos. Então, é essencial para agir com clareza e eficácia quando você vai fazer qualquer atitude, seja um estudo, seja um trabalho, seja um combate. Então, você precisa ter a mente aberta para você observar o todo, tanto para aprender como para uma ação e reação, se for necessário. A desatenção traz desgraça. A vigilância constante é fundamental. No dojo ou fora dele, estar presente e atento evita erros e perigos. Então, se você vai sair da sua casa, se você vai andar pela rua, você tem que estar sempre atento, sempre observar o seu entorno, para você não ser surpreendido. É como atravessar uma rua, você tem que observar para ver se não tem nenhum movimento. Se você está dentro de um dojo e vai lutar, você tem que estar atento ao seu redor, para que você controle a situação de ataque do seu adversário e da sua defesa. Isso você aplica dentro da sua vida, seja saindo de casa para fazer um passeio, seja para um trabalho, seja para um estudo. Então, todas essas situações você tem que estar atento. A desatenção traz a desgraça. Você tem que ter muita disciplina para você estar sempre atento, observando o que ocorre ao seu entorno. O karatê não se pratica apenas no dojo. Os princípios do karatê devem acompanhar o praticante em tudo que ele faz. É no seio da sua família, é no seu trabalho, é na roda de amigos, é quando você está ali meditando e fazendo as suas reflexões. Então, esse karatê, ele é no todo. O karatê está em tudo. Está no ar que você respira, está nos seus pensamentos, está no vazio dos seus pensamentos, está no controle das suas emoções, está na sua força espiritual. Quando você consegue atingir esse nível, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Você vai ter um outro indivíduo que tem uma melhora de performance em todos os sentidos. A prática do karatê é para a vida toda. O verdadeiro caminho do karatê é contínuo. Não há um ponto final, mas uma jornada de evolução constante. Quando a gente está naquele período de faixas coloridas, nós estamos buscando o conhecimento dos fundamentos do karatê. Quando nós atingimos a faixa preta, nós então começamos a buscar o autoconhecimento e uma luta contínua para melhorar o seu espírito, aperfeiçoar o seu caráter e tornar-se uma pessoa mais forte, mais digna e capaz de enfrentar todos os tipos
de óbices que venha ocorrer na sua vida. A melhora da sua pessoa é uma busca contínua. E isso é o karatê. O karatê está em tudo que você vai fazer. Não é como nós estamos no início, que é só soco e chute. Não. Isso é fundamento. O karatê, ele é uma melhora do seu autoconhecimento, uma melhora do seu estado de espírito e uma força que te eleva a um outro nível de conhecimento. Aplica o karatê de acordo com o adversário. Essa é uma situação bem interessante, porque nós temos que nos adaptar de acordo com o meio que nós estamos, de acordo com o terreno que nós estamos. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, conhecemos o adversário e conhecemos o meio onde nós estamos, ou o terreno que nós estamos, nós vamos nos adaptar de acordo com o adversário. Se o adversário é um adversário mais forte fisicamente que você tem que usar determinadas técnicas e táticas para vencer. Se ele é um adversário de igualdade de condições, ele vai utilizar outro conjunto de técnicas e táticas. Vamos fazer aí uma mutatis mutandis para o seu trabalho. Se você está no seu trabalho e você precisa melhorar o seu desempenho, você tem que buscar aprender a fazer com eficiência, com eficácia que você tem que executar. Com isso, você vai ter resultados melhores. Então, você sempre tem que estar adaptando para atingir o seu target. Isto é o karatê, sempre de acordo com o que você está fazendo. Um outro ponto: o combate depende do manejo do vazio e cheio, ou seja, abertura e fechamento. O que significa isto? Saber quando atacar, saber quando recuar, reconhecer o momento de vulnerabilidade e oportunidade. São essenciais na luta e na vida. Então, esses são os chamados tempos do karatê. Go-no-sen, Sen-no-sen, Tai-no-sen, Tai-sabaki. Esses são esses tempos que você usa. Então, como é que você vai avançar? Quando é que você vai avançar? Quando é que você vai recuar? E como é que você vai recuar? Como é que você vai se esquivar? Quando é que você vai girar? Quando é que você vai fazer a defesa? Quando é que você vai atacar? Esses tempos você pode usar dentro do dojo e usar na sua vida em qualquer circunstância que você estiver. Você tendo conhecimento desses tempos de movimentos, você vai ter sucesso em qualquer área que você estiver trabalhando. Então, este ponto que nós chamamos de vazio e cheio é a abertura e fechamento. Então, você dominando este momentos, esse tempo e a ação que você tem que fazer, você vai ter um resultado positivo. Imagina que seus braços e pernas são espadas. A seriedade da técnica deve ser máxima. Um golpe não deve ser descuido, descuidado ou simbólico, mas ele tem que ser preciso, eficaz. Então, vamos citar o exemplo do Musashi. O Musashi, certa vez, desembarcou em uma praia e o adversário dele tinha uma espada na mão. E ele só tinha um remo, que ele tinha chegado de barco, ele tinha desembarcado em uma praia. Primeira coisa que ele fez foi posicionar o adversário dele contra o sol, que o sol ficou diante dos olhos do adversário dele. E ele atacou com o remo que ele trouxe no barco e venceu a luta. Então, ou seja,
Ele conhecia a si próprio, ele observou o terreno e colocou o adversário em desvantagem. Então, se você está em qualquer situação, você tem que saber usar esse tipo de tática para você dominar a sua técnica e vencer o seu adversário. O domínio da técnica já vem ao longo do seu desenvolvimento. E a técnica vai ser usada em melhor ocasião de acordo com o momento certo. A isso denominamos de tática. Então, o domínio da técnica e com a tática eficiente, você vai ter sucesso sobre o seu adversário. E os seus braços e pernas serão como espadas. Esse é um ponto que nós temos dentro do karatê. Ao sair de casa, pense que enfrenta 1 milhão de inimigos. Esteja sempre preparado, alerta, com espírito forte e para uma batalha iminente. Então, quando você vai sair da sua zona de conforto, você tem que estar preparado para enfrentar o processo. Aqui nesse ensinamento diz 1 milhão de inimigos. O que significa isso? Vamos dizer que você está se preparando para um concurso público e que você tem que estudar uma quantidade de matéria. Então, você tem que estudar e aprender melhor que os seus adversários de concurso. Então, se você não fizer isso, o outro vai passar no concurso e você não vai passar. Se você está trabalhando em alguma coisa e você quer ter uma ascensão funcional, você vai ter que ter um enfrentamento, preparar-se melhor para poder buscar a ascensão funcional. Se você está trabalhando em uma área de alta competição, alta competitividade com os seus pares, você tem que ser melhor do que os seus pares. Para isso, você tem que se preparar melhor. Então, você sempre tem que olhar o ambiente onde você está competindo como adversários. Não confunda adversários com inimigos. São completamente diferentes. Adversários são aqueles que estão competindo com você. Não tem nada a ver com inimigos. Então, é preciso separar, fazer essa distinção. O outro ponto do Nijokun é a postura é importante mesmo em movimentos lentos. A forma correta deve ser mantida em todas as situações. O controle do corpo e da mente deve estar presente o tempo todo. Então, qualquer movimento que você faça deve ser um movimento que você sabe qual o movimento você está fazendo. Se você está lutando, você vai fazer um movimento para distrair o adversário e um outro movimento para o ataque. Se você está defendendo, você vai defender e contra-atacar o adversário. Se você vai fazer ali um tai sabaki, você vai fazer a esquiva e vai aplicar um golpe no adversário. Se você está, por exemplo, em uma ação política, você vai fazer uma ação para distrair o teu adversário quando você está no debate político e uma ação contundente para você atingir o objetivo que você quer. Então, você pode usar isso dentro da luta, você pode usar isso em um político, você pode usar isso em relações que você tenha alguma disputa ou que você tenha algum objetivo de vencer, seja o que for. Então, a postura é importante, mesmo em movimentos lentos. Esse é outro ensinamento do Nijokun. Pense nos pés como se na base da técnica. O equilíbrio, a mobilidade e a força começa pela base. Pés firmes significa técnica sólida. Então, quando você tem a sua base forte, as suas pernas fortes, situadas em equilíbrio, você vai ter toda a sua postura de corpo com segurança. E olha que coisa interessante.
Quando vocês têm a sua base forte, você resiste a qualquer ataque e você consegue fazer qualquer defesa. E você consegue atacar com velocidade e precisão. Agora, vamos observar uma coisa que é importante no nosso dia a dia. Se nós temos as nossas pernas fortes, nós temos nossas musculatura forte, nós vamos evitar qualquer tipo de fratura óssea. Nós vamos ter uma mobilidade, mesmo se você estiver na idade que nós chamamos de idoso. Uma criança que tem a estrutura forte, ela não vai machucar. Qualquer pessoa que tenha a estrutura forte, ela, principalmente das pernas, abaixo do seu quadril ali, e quadril, ela vai ter estrutura de mobilidade forte. Agora, se a gente fizer isso, essa mudança para outra situação, se você está com a sua passada firme, se você está segura, qual passo segurou, qual passo que você vai dar à frente, você vai vencer qualquer situação que você quer. Qualquer situação que você esteja, você estando preparado, capacitado para o enfrentamento, você estará com as suas bases fortes. Então, não é somente caminhar e a perna legitimamente do corpo, ou seja, é a base no teu conhecimento também. Katas repetido corretamente são diferentes da luta real. O kata é a base do karatê. Treinar com precisão desenvolve a disciplina, mas é preciso entender a diferença entre a prática e o combate real. Quando nós fazemos treinamento de kata, que é uma luta imaginária, nós treinamos a nossa disciplina, nós treinamos a nossa técnica, nós melhoramos a nossa técnica. Mas é o Bunkai Kata que vai fazer a luta real. Então, nós temos que ter o treinamento do kata para aperfeiçoamento da técnica, mas nós temos que ter o Bunkai Kata, que é a aplicação daquele kata para a luta real. Vamos fazer um paralelo aí. Se nós vamos fazer alguma atividade no nosso trabalho ou na nossa escola, nós temos que treinar aquilo que nós vamos fazer o treinamento ou físico ou mental, para que nós possamos, quando chegar o momento real, ter um desempenho muito melhor que os outros que venham competir com a gente. Isso vai nos levar à vitória, vai nos levar a um aperfeiçoamento melhor. É fundamental que você esteja mentalmente preparado para situações adversas. E esse treinamento do kata nos leva a isso. Nós temos que treinar a parte imaginária e treinar a parte real. Não se esqueça de controlar a força, o tempo e o ritmo. Um bom praticante sabe quando agir, com quanta força e qual o momento. O domínio do ritmo e da cadência é uma forma de sabedoria marcial. Então, se você sabe qual é o ritmo, qual é a intensidade da força que você vai usar e o que você vai usar, você tem domínio da luta. Você tem domínio da situação. Então, se você vai para um debate, seja na sua escola, seja numa vida real, se você estiver preparado para esta situação, você vai ter um resultado positivo melhor que qualquer adversário. Então, você tem que fazer esse treinamento disciplinadamente para que você alcance os objetivos que você quer. E isso vai levar você a ter resultados positivos, melhores, e você atingir o seu target. Pratique com espírito de decisão. A prática deve ser intensa, determinada, focada, sem hesitação, sem dúvida, com total comprometimento. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você está treinando. Treine com força,
treine com determinação. Faça a sua respiração corretamente. O Ibuki é essa respiração. Você vai respirar corretamente. Quando você solta o seu Ki-Ai, você está expelindo o seu ar e fortalecendo o seu tronco, fortalecendo o seu abdômen e clareando a sua mente. Quando você faz o Ibuki, que é sua aspirando ar e expirando ar, você está treinando todo o seu corpo e oxigenando a sua mente e todas as suas células musculares. Com isso, você vai ter um resultado melhor. Então, a respiração, Ibuki, a força, o Ki. E quando você faz o Kiai, você está expelindo o ar do teu corpo em 2/3 dentro do seu corpo, mantendo o seu corpo fortalecido para o combate. Quando você treina com decisão, você vai estar sempre preparado. Vamos fazer um paralelo. Se você vai fazer o seu trabalho, se você vai para o embate no seu trabalho, se você tiver a sua respiração correta, se você estiver preparado o seu fundamento daquilo que você vai apresentar, você terá um resultado melhor e com sucesso. Observe que todos os pontos que eu venho falando, você sempre está buscando a superação e objetivos positivos. Então, a arte marcial, ela leva sempre você a buscar vencer e vencer principalmente a si próprio. E depois vencer o possível adversário que você tenha. Às vezes o adversário é você mesmo. Então, olha que interessante que é isso daí, porque o grande adversário que nós temos que enfrentar é nós mesmos. Isso é todos os dias, em todas as situações. Não pense em vencer. Pense em não perder. Então, quando você vai manter o foco, o foco não deve ser a vitória a qualquer custo, mas a integridade e a superação. A mente defensiva é mais equilibrada e mais sábia. Então você não tem que entrar numa competição pensando na vitória. Você tem que pensar em não perder. Olha que interessante. Ah, eu vou entrar em uma luta, eu tenho que ganhar. Não. Você tem que entrar na luta pensando, eu não vou perder. Aí você vai ter todos os cuidados. Quando você entra com a obrigação de ganhar, você está preocupado com o seu entorno. Às vezes você está preocupado com quem está te olhando, você está preocupado com o aplauso, você está preocupado com a admiração. Não. Você tem que entrar na luta para não perder. Aí você está focado em você. Está preocupado com a sua defesa, está preocupado com o seu ataque, você está preocupado quando avançar, quando recuar, quando esquivar. Aí você está focado em você. Você não pode estar preocupado com o que está fora do seu dojo, da sua área de combate. Preocupe-se em não perder. A vitória vai vir como consequência. Isso é muito interessante, essa questão. Mude de acordo com o tempo. A evolução é parte do caminho. Adaptar-se, crescer e aprender com as mudanças é o verdadeiro espírito do karatê. Então, nós temos que ir avançando e adaptando às situações que vão ocorrendo. Então, a cada situação que você enfrenta, você vai ter que se adaptar a ela. Cada dia, nós temos situações diferentes para enfrentar. Cada adversário que nós enfrentamos é diferente do outro. Às vezes nós estamos lutando dentro do nosso dojo, na nossa casa. Às vezes nós estamos lutando na casa do adversário. Às vezes nós estamos lutando em países diferentes. Em países diferentes, tem arbitragem diferente, tem
adversários diferentes, temos torcidas diferentes, tem a língua, tem a alimentação, tem uma série de coisas diferentes que vão influenciar no resultado. Ah, então eu sou um empreendedor e vou fazer um negócio. Bom, se o negócio for dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, você está no seu território, o resultado vai ser um. Se você vai fazer um negócio na casa do adversário, no território do adversário, com a assessoria do adversário, você tem que se preparar para aquilo e se adaptar e evoluir naquela situação. Uma estratégia é escolher um local neutro, onde não tem favorecimento nem para um, nem para o outro. Aí você vai conseguir uma negociação com outro resultado. Então você tem que se adaptar, evoluir e progredir. Isso é básico no karatê. Vamos a alguns outros pontos de artes marciais que é interessante a gente discutir aqui. E eu agradeço as perguntas que vocês estão enviando, me enviando. Eu estou me orientando aqui sobre as perguntas. De arte marcial, é importante nós absorver o que é útil e descartar o que não é útil. Adicione exclusivamente o que é seu. Ou seja, você deve aprender na arte marcial aquilo que se adapta ao seu corpo. Então, você não pode se prender a uma única arte marcial. Então, eu aprendi primeiro o karatê. Me estudei e aperfeiçoei. Quando eu percebi que havia algumas limitações na minha arte, eu aprendi o kickboxing e coloquei dentro do meu karatê. Aprendi golpes diferentes, técnicas diferentes, tempos diferentes e me adaptei para melhorar. Depois, eu aprendi o judô e adaptei ao meu karatê. Aí aprendi a fazer arremessos, defesas, luta corpo a corpo. E em seguida eu aprendi o jiu-jitsu, porque é uma luta de agarramento e puxa para o solo. E você nem sempre consegue ficar em pé. Você nem sempre tem um único adversário. Às vezes você tem diferentes adversários, tem muitos adversários. Então, com isso, você tem que pegar e absorver cada parte das lutas que servem para o seu biotipo. Você então vai ter o domínio da luta em pé, a luta mais curta, a luta no chão e o arremesso. Aí você se sente seguro. Para mim, foi importante eu fazer esse estudo para a minha segurança emocional, para o meu equilíbrio emocional. Isso permitiu que eu tivesse uma disciplina, que eu pudesse ter sucesso na minha vida pessoal. Eu tive um aprendizado dentro da arte marcial e desenvolvi a minha vida pessoal. Eu me formei, eu fiz o meu primeiro e segundo grau, eu fiz a universidade, eu cursei dois cursos superiores, um foi a faculdade de odontologia, o outro foi a faculdade de direito, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu escrevi livros, eu tive um sucesso na minha carreira profissional que eu escolhi atingindo o ponto mais alto que eu queria, eu cresci no meio da arte marcial, sendo atleta, sendo uma pessoa que colaborava nas áreas de competições. Fui árbitro, eu fui dirigente e eu sou ainda dirigente participando do meio. Dentro da minha vida profissional, eu me preparo todos os dias para cada caso que eu tenho hoje e procuro ter uma relação pessoal com as pessoas que estão ao meu entorno, com os profissionais
que trabalham também na minha área, que eu preciso aprender mais, eu preciso sempre trocar informações. Então, eu vou absorvendo conhecimento e aprendizado em tudo que eu faço e que eu me proponho a fazer. A gente aprende com todos. A gente aprende com uma criança, a gente aprende com um idoso, a gente aprende com quem tem menos conhecimento educacionais com a gente, mas tem muita experiência de vida. Então, você tem que absorver o que é útil e descartar aquilo que é inútil. Aquele problema que você tem, você procura a solução. Se não achar a solução, ele está resolvido. Descarta aquela inutilidade. Não fica ali guardando lixo no seu peito. Deixe o rancor, deixe a raiva, não sinta ciúmes. Esses sentimentos ruins, você descarta isso. Não guarde isso dentro do seu coração. Deixe seu coração puro e vá em frente. Vá buscar as pessoas com quem você se sinta bem, que te faça feliz. O caminho é sempre em busca da felicidade. Então, descarte qualquer coisa desnecessária da sua vida. A gente não pode se prender a um estilo de luta. Nós temos que ter o nosso estilo de luta. É evidente que nós teremos fundamentos, eu tenho fundamento do meu karatê Shotokan, eu tenho fundamento do meu kickboxing, eu tenho fundamento do meu judô, eu tenho fundamento do meu jiu-jitsu. Mas para o meu corpo, para a minha envergadura, eu peguei aquilo que se adapta ao meu corpo. Quando eu vou ensinar, eu ensino de acordo com o biotipo do meu aluno. Quando eu vou praticar, eu pratico aquilo que se adapta ao meu corpo. Então, esta liberdade que nós temos que dar ao nosso corpo, nós temos que pensar como um ser líquido, um ser água. A água, quando você coloca ela dentro de algum vaso, dentro de um copo, a água vai se adaptar a qualquer tipo de recipiente que você colocar. A água, ela caminha no leito de um rio com muita paz, com muita tranquilidade na superfície da água, mas embaixo tem uma corrente forte. E esta mesma água pode ser uma corrente tão forte que destrói todo obstáculo que está na frente. Então, é importante que nós tenhamos ideia de ser água, nos adaptarmos à situação como a água se adapta a qualquer local onde ela é colocada. A água pode ser muito tranquila, mas também ela pode ser um tsunami, destruir qualquer coisa. É assim que nós devemos sentir na arte marcial. Não devemos pensar quando estamos lutando. Nós devemos sentir. Então, a mente vazia é essencial. A valorização do instinto e da intuição, ela é sobre o raciocínio. Você não tem que ficar raciocinando quando você está lutando. Você tem que ter instinto e intuição. Por isso que você tem que treinar tanto que você deixe de pensar. E qualquer resposta e movimento que você faça tem que ser instintivo e automático. Não tem tempo de pensar. Eu uso isso em tudo que eu faço. É interessante, os concursos que eu já prestei, todos eu passei, que em determinado momento do concurso eu parava de pensar. Eu lia uma pergunta, paro de pensar. Aquilo que eu estudei, vem a resposta. E normalmente a resposta que vem na sua mente é a resposta correta. Então, eu sempre acreditei e fiz isto, e é isto que eu pratico na minha vida. Então, a intuição, o instinto, ele é acima do raciocínio.
Evidente que tem situações que você tem que usar o raciocínio lógico. Aí não é o caso de mexer com intuição. Você tem que usar o instinto e a intuição de acordo com a situação que você coloca. Um estado de espontaneidade tem que ser total. Você tem que ter a inteligência emocional e a inteligência crítica de acordo com a situação que você está. A arte do combate é simplesmente expressar-se honestamente. A forma de expressão é como o espelho da alma, um momento de verdade em que o praticante mostra quem ele é realmente. A luta revela a coragem, o medo, a disciplina e a essência. Então, quando você está ali, está em um momento na frente dos seus adversários, você vai mostrar quem você realmente é. Qual é a técnica? Qual é o seu domínio que você tem da sua prática de arte marcial? Você é assim também quando você está relacionando com as pessoas da sua família. Quando você está no relacionamento com seus filhos, com os seus amigos, quando você está no relacionamento amoroso, você tem que mostrar a sua essência, a sua verdade. Porque é assim que a pessoa vai olhar para você e vai ver quem você é. Evidente que encontramos pessoas dissimuladas que às vezes nos ferem profundamente, mas eu prefiro ser uma pessoa clara, de caráter, com caráter, para que eu possa me relacionar com as pessoas. Muita gente que convive comigo chega a dizer que eu tenho sincericídio, porque eu me expresso exatamente como eu penso. Eu não tenho falsidade. Eu prefiro que a pessoa não goste de mim e se afaste de mim do que ter alguém falso ao meu lado fingindo que gosta de mim. Se não gosta, é melhor que esteja distante. Então, eu não faço questão de ter junto comigo pessoas que sejam falsas. Não cabe isso na arte marcial. Infelizmente, tanto na arte marcial como na sua vida, no seu cotidiano, nós encontramos estas situações. A simplicidade é a chave da genialidade. Qualquer movimento complexo, ornamentado, eles não são eficazes. A eficiência e economia de movimentos são fundamentais. Não se precisa luta para parecer bonito, mas para vencer com o mínimo esforço. Então, ou seja, você não tem que ficar fazendo firulas, folclore na sua luta, embelezamento da sua luta. Não, tem que ter eficiência. É aquilo que eu disse lá atrás. Eficiência e eficácia. Você vai ter um resultado melhor. Então, o treinamento, a disciplina vai levar você à vitória, porque você está tendo uma eficiência e uma eficácia melhor. Isso é dentro da luta, dentro do jogo e dentro da sua área profissional. Toda pessoa que preza pela eficiência e eficácia, ela tem sucesso. Ela consegue atingir a sua vitória. A libertação não é uma organização para ser seguida. Libertar o praticante da rigidez do estilo é fazer com que ele se torne uma pessoa mais desperta, consciente e livre. Então, o que significa exatamente isso? Significa que você não tem que fazer. Você está treinando lá o kata. O kata tem formas já definidas. Mas se você está enfrentando um adversário hoje de um tipo, amanhã de outro tipo, adversários diferentes, o seu Bunkai Kata
vai se adaptar ao seu adversário. Então, você tem que permitir a sua libertação de movimentos rígidos. Você tem que criar a oportunidade, a situação que permita a sua vitória. Se você tem na sua profissão que você tem uma situação onde você não está vendo uma solução, você tem que buscar um caminho que você encontre a solução, para que você possa vencer aquele problema que está à sua frente, essa adversidade que está à sua frente. Então, você tem que libertar-se, às vezes, das amarras que tem em volta de você, que você possa avançar, superar-se e melhorar, ou vencer. Então, são situações bem interessantes. O que que eu posso aqui falar para a gente concluir esse bate-papo filosófico aqui de arte marcial, para que ilumine o caminho, como o meu caminho foi iluminado por grandes mestres que me ensinaram? Buscar a verdade interior. Se buscar a verdade interior é buscar a sua verdade. O que que é você realmente? Qual é a sua verdade? O que que você sente? O que que você crê? Onde você quer atingir? O que você quer atingir? O que você é? O que você quer ser? Você tem que ser verdadeiro com você. Você não pode ficar na dúvida entre a janela e o espelho. Vamos explicar isto. Quando você olha para a janela, você sempre estará apontando os defeitos e problemas para um terceiro. Você vai estar terceirizando os problemas. Quando você olha para o espelho, você vai estar olhando para a pessoa que é responsável por resolver os teus problemas, ou seja, você mesmo. Então, você tem que buscar a verdade interior. Você tem que se adaptar-se às circunstâncias. Se você tem uma circunstância precária, você tem que se adaptar a ela. Se você tem uma circunstância ideal, melhor, você vai se adaptar a ela. Mas você não tem que ficar se lamentando, terceirizando os seus problemas, culpando A ou B ou C por uma situação que você tem que tomar a decisão. Você tem que resolver, você tem que fazer. É isso que a disciplina da arte marcial nos ensina. Eu tenho que ser responsável por mim. Eu tenho que ser responsável por aqueles que dependem de mim, que eu tenho que proteger. Esta é a verdade que você tem dentro de você. Essa é a sua responsabilidade. Você tem que desapegar de coisas que tenham formas fixas. Porque você tem que sempre que se adaptar ao meio que você está. Você tem que ser, como eu disse anteriormente, como água, se adaptar à situação que você está, progredir e evoluir. Não pode ficar preso a dogmas. Você tem que buscar a solução quando você está numa situação difícil. A inteligência emocional não é como saber sair do fogo. Tem um incêndio. Ah, eu tenho inteligência emocional para sair do fogo. Não. A inteligência emocional é você estar dentro do fogo e saber como agir dentro do fogo e resolver aquela situação. Isso é muito importante, esse aprendizado na arte marcial. Ser autêntico e direto em nossas situações e ações. Então, você ser autêntico, honesto na sua posição, vai te trazer um crescimento, uma grandeza pessoal que as pessoas vão valorizar e você vai ser estimado nisso daí. Evidentemente, há pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade ou o caminho correto e certo. Eu já tive pessoas que gostam
do modo como eu me expresso, do modo da minha atitude, que sabem que eu estou falando a verdade, estou falando com fundamento e com propriedade. Porque se eu não tiver isso, eu não falo, eu fico calado. Agora, quando eu falo em cima do meu conhecimento. E eu já tive pessoas que, quando eu falei, quando eu me expressei, ao contrário do que eu imaginava que iria ter aquela resposta com uma posição positiva, ela teve a minha, o meu posicionamento, que era verdadeiro, honesto, correto, preparado, com uma agressão a ela, porque ela não estava preparada para receber a opinião que não fosse, que não fosse a opinião que agradasse a ela. Muita gente gosta de ter no seu entorno aqueles que lhe agradam, que lhe puxam o saco, que lhe dão informações e respostas sempre de acordo com o que a pessoa quer ouvir. Eu não faço isso. Quando estou em posição de liderança, eu gosto de pessoas que têm divergência da minha opinião. Eu dou uma opinião e a pessoa diverge da minha opinião, eu presto atenção, porque aquela divergência pode ser melhor que a minha opinião, eu vou aprender com ela. Se eu tiver cercado somente de pessoas que eu falo alguma coisa e elas dizem sim, eu não vou ter um crescimento. Se você quer ter um crescimento, você tem que cercar de pessoas capacitadas e competentes e melhores que você, para você aprender mais. Porque a divergência da sua opinião, a oposição à sua opinião, não oposição por ser oposição, mas oposição crítica positiva para melhorar, você tem sempre que ouvir. Agora, descarta tudo que for lixo, né? Tudo que for lixo. Às vezes tem pessoas que falam para te agradar, às vezes tem pessoas que te criticam apenas por criticar, são críticas vazias, você tem que ter o discernimento claro disso. E quando você está ali na posição de orientar, de informar a pessoa, de assessorar a pessoa, você tem que assessorar de forma honesta, correta, para que a pessoa possa ter sucesso. Se você está ocupando uma posição de assessor, é assim que você tem que fazer. Agora, veja bem que eu coloquei dois pontos. Um, quando eu estou na liderança, eu me cerco de pessoas melhores do que eu, com mais informações do que a minha e, às vezes, com opiniões divergentes da minha. E eu ouço. Agora, quando eu estou fazendo assessoria, porque uma hora você é líder, outra hora você é comandado, eu procuro ser correto com o meu superior. E eu passo a ele a informação correta, precisa, com fundamento. E muitas vezes não é o que ele quer ouvir. Aí cabe a maturidade do líder. O líder que não sabe ouvir, ele não consegue ser um bom líder. Porque quando ele tem uma ideia, e aquela ideia tem falhas, e você chega e aponta as falhas, ele tem que olhar aquilo e corrigir. Agora, se ele tem falhas, você vê que o planejamento dele tem falha, que a ação dele tem falha, e você vai aponta as falhas, e ele fica com raiva de você, não é um bom líder. Então, eu já fiz assessoria para pessoas que são excelentes líderes, vencedores. E já fiz assessoria para pessoas que realmente não servem para ser líder. Ele não consegue receber uma opinião contrária dele. Então, esse ensinamento que a gente usa no dia a dia é o ensinamento da arte marcial. E aí vai ter pessoas que me têm com muito carinho, sempre me procuram, me respeitam profundamente, e tem pessoas que simplesmente desagradam da minha pessoa e não gostam da minha opinião. Paciência, eu não estou aqui para agradar o mundo todo. Eu estou aqui para agradar aqueles que querem compartilhar comigo da minha retidão de pensamento, do meu posicionamento, do meu caráter, da minha verdade que eu aprendi e absorvi dentro da arte marcial.
Eu disse em outro vídeo, outra live, outro dia, que a arte marcial, até a faixa preta, é o fundamento. Depois nós temos a arte marcial superior, depois nós temos a arte marcial avançada. Hoje nós discorremos aqui ao longo dessa live sobre essas três etapas. E aí eu procurei falar da arte marcial e fazer um paralelo na vida pessoal, na vida profissional. Então, esses ensinamentos que eu estou passando aqui hoje são ensinamentos que nós aprendemos na arte marcial. E como eu disse lá no início, a arte marcial e a minha, o karatê, ele não se restringe ao dojo. Ele vai além do dojo. Ele vai para a sua vida pessoal e para todo o tempo que você viver. Os Ei, se curtiu esse vídeo, já senta o dedo no like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve aí se ainda não faz parte da nossa comunidade, e ativa o sininho para não perder nadinha, beleza? Agora me conta aqui nos comentários o que você achou, eu quero saber tua opinião. E ó, compartilha com aquele amigo ou amiga que vai curtir também, porque coisa boa a gente espalha, né? Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu demais por assistir.